Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, aula de número 12 do nosso curso completo de Direito Constitucional para PM Sergipe 2024, tá? Chegamos na nossa parte 8 do assunto Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, tá? Antes da gente dar início à nossa aula de número 12, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem. Então nos deem essa moral. A gente tá com o canal em crescimento, tá? Precisamos aí dessa ajuda de vocês para que o nosso canal tenha aí mais engajamento e que o YouTube recomende os nossos vídeos para os outros usuários, né, que procuram aí um material de qualidade, certo? Então, depois da nossa vinheta, a gente vai continuar aí o nosso curso de Direito Constitucional, nossa aula de número 12, parte 8 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Beleza, galera? Então, depois da vinheta, iniciamos aí a nossa aula de número 12. Beleza? Valeu! Pronto, galerinha, estamos de volta. Vamos lá, vamos dar início aí à nossa aula de número 12 do nosso curso completo de Direito Constitucional, beleza? Então, vamos lá. Não haverá prisão. Vamos lá? Não haverá prisão por dívida. Não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, a pensão alimentícia, e do depositário infiel, tá? Então, duas informações aqui de extrema relevância. Esse inciso, ele costuma cair em prova, tá? O inciso 67 costuma ser cobrado em prova, e quando cai em prova, ele traz aqui essas duas informações aqui, ó. Pensão alimentícia, tá? Eu risquei aqui a obrigação alimentícia, mas é pensão alimentícia, e do depositário infiel, tá? Vamos estudar as duas modalidades, porém quero que vocês entendam o seguinte: a regra é: não haverá prisão civil por dívida, tá? Então, um exemplo aqui clássico: o cara que deve aí o cartão de crédito, tá? Então, o cara tem um cartão de crédito, ele está devendo, não paga a sua dívida, a credora bota o nome dele lá no SPC ou Serasa, tá? É o máximo que pode acontecer com ele, é o quê? Perder crédito, tá? Mas ele vai ser preso por conta disso? Não, negativo, tá? Ele não pode ser, ele não pode perder a sua liberdade, tá? Por conta de uma prisão, por conta de uma dívida civil, certo? Que é um exemplo aí no caso do cartão de crédito, beleza? Então aqui, ó, em regra, não há prisão civil. Fechou. Aquele que não paga pensão alimentícia só pode ser preso se deixar de pagar porque quer. Então, isso é óbvio, né? O cara deixou de pagar porque ele quis deixar de pagar, tá? E aí é o famoso inadimplemento voluntário e sem justificativa plausível, ou seja, a inadimplemento inexcusável, tá? Então são essas duas situações aqui da pensão alimentícia. Súmula vinculante número 25 informa que é lícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, o STF ele trouxe aqui algo que contraria o inciso 67, tá? Então, se o inciso 67 traz a informação de que o depositário infiel pode ser preso, o STF entende que não, tá? Então, é ilícito a prisão civil do depositário infiel, certo? Independentemente da modalidade do depósito, beleza? Então, o STF ele trouxe uma súmula contrariando o que está na Constituição. Isso pode, até porque
o inciso aqui 67, ele é o Ctrl+C, Ctrl+V dos acordos internacionais, tá? Dos acordos internacionais. Porém, como a gente já está careca de saber, né, que no caso desse inciso aqui, ele não está acima da Constituição, tá? Ele está abaixo da Constituição e acima das leis. Então, como não existe uma lei que fale sobre a prisão do depositário infiel, então o STF aí, através da súmula vinculante número 25, traz a informação de que é ilícito a prisão civil por depositário infiel, tá? Então, se cair algo na sua prova desse sentido aqui, o cidadão ele só poderá ser preso por pensão alimentícia. É a única pena que existe no âmbito civil por dívida de pensão alimentícia, beleza? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, tá? Veja que ele traz aqui, ó, aí, apenas em tempo de paz. Em tempos de guerra, esse direito aqui ele poderá ser o quê? Limitado, tá? Então, esse inciso aqui ele garante a liberdade de locomoção no território nacional, nos tempos de paz. Em tempos de guerra, a liberdade de entrada, saída e permanência do país poderá sofrer duras restrições, principalmente no que se refere a estrangeiros. Isso é claro, né? O Brasil está em guerra contra outro país. E aí, meu irmão, a tendência é o quê? Fechar as fronteiras, tá? Ninguém entra no nosso território. Por quê? Porque a gente está sob ataque. Existe uma guerra, tá? Então, no estado de sítio, por exemplo, pode ser determinado que as pessoas sejam obrigadas a permanecerem em um local específico, nos termos do artigo 139, inciso 1 da Constituição Federal, tá? Conceder-se-á habeas corpus. Aqui agora a gente vai falar sobre remédios constitucionais, tá? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Por ilegalidade ou abuso de poder, beleza? Então, um exemplo clássico era quando tinha lá, né, aquelas CPIs, né, em que o cara ia lá para ser confrontado, né, pelos deputados, pelos senadores. E aí o cara, com medo de ser preso, ou seja, com medo de ter aí a sua liberdade restringida, ele ia lá no STF e solicitava aí um habeas corpus, tá? Nesse caso seria o quê? Um habeas corpus preventivo, tá? Que antecede uma possível prisão. A gente vai estudar aqui mais à frente as duas modalidades de habeas corpus, certo? O habeas corpus, ela é uma garantia fundamental, conhecida também como remédio constitucional, tá? Trata-se de uma forma específica de garantia que a doutrina chama de remédio constitucional. Beleza, acabei de falar. Tem natureza penal, é isento de custos, ou seja, é gratuito, né? E pode ser repressivo, ou seja, liberatório ou preventivo, que é um salvo-conduto. Acabei de falar também sobre as duas modalidades, né? Ele pode ser repressivo, como ele pode ser preventivo. Então, se repressivo, busca devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já perdeu, ou seja, o cara que já está preso. E aí o seu advogado vai lá e entra aí com o habeas corpus, né? Com o objetivo ali de tirar, né, ali da prisão. Como também tem um preventivo, que ele resguarda o indivíduo quando a perda dessa liberdade é apenas uma ameaça. Foi aquele exemplo que eu dei das CPIs, tá? Então muitos aí iam na CPI, já estava ali debaixo do braço o habeas corpus, caso acontecesse alguma coisa que remetesse ali a um pedido de prisão, o mesmo não poderia ser
preso porque ele estava ali com o habeas corpus, tá? Então o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Nacional ou estrangeiro, ou ainda pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, tá? Poderá ser impetrado. O que é poderá ser impetrado? Poderá ser solicitado, né? Poderá ser solicitado. Todos esses são, portanto, sujeitos ativos de habeas corpus, tá? São sujeitos ativos. Não pode o habeas corpus, contudo, ser impetrado em favor de pessoa jurídica. Olha, informação extremamente importante. Não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica. Até porque, pessoal, vocês imaginem, por exemplo, uma empresa ela sofreu ali a perda da sua liberdade. Peraí, existe isso aí? Não existe, né? Então quem perde ali a sua liberdade, quem tem a sua liberdade cerceada é a pessoa física. Então somente as pessoas físicas, ou seja, os seres humanos, podem ser pacientes de habeas corpus, beleza? Então isso é fato. Isso é fato. A empresa não perde liberdade, pessoal. A empresa não perde liberdade. A empresa ela pode impetrar, ela pode ser o sujeito ativo da situação, certo? Não pode aí sofrer, né, ali a perda da sua liberdade. Então não pode aí, a pessoa jurídica não pode ser, não tem lógica ela ser a pessoa passiva, né, o agente passivo, certo? Então, atençãozinha aqui, a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física. Então, óbvio, né? E aqui a primeira pergunta: pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode. A gente acabou de ler, né? Acabou de estudar aqui, pessoa jurídica, ela pode sim impetrar habeas corpus. E aí, obviamente, ela pode impetrar habeas corpus para uma pessoa física, né? Imagine vocês aí uma situação em que uma empresa ela tem ali o seu funcionário, né? O seu gerente, o seu diretor, o seu funcionário que foi preso, por exemplo. Então a própria empresa, né, o próprio corpo jurídico da empresa, né, poderá solicitar, poderá impetrar o habeas corpus a favor do seu funcionário. Isso é perfeitamente possível, tá? Questãozinha correta. Não é possível a concessão de habeas corpus quando alguém se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade. Não é possível. Vamos lá, vou marcar isso aqui porque é o que vai dar a lógica da questão, né? Não é possível a concessão de habeas corpus quando alguém se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, devendo a violência ou coação estarem concretizados. E aí, pessoal, certo ou errado? Isso aí é óbvio que está errado, né? É óbvio que está errado, tá? É possível sim a concessão de habeas corpus quando alguém se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Claro que é possível, tá? Aqui também é outro erro aí. Devendo a violência ou coação estarem concretizados ou não, tá? A gente já viu que tem aí a preventiva e a repressiva. Então existe aí as duas modalidades, né? Tem aí a preventiva e a repressiva. Então essas duas situações cabem aí na modalidade de habeas corpus, tá? Então a questão incorreta por conta disso aqui aí. Não é possível. Aqui ela estaria incompleta, mas o erro principal está aqui aí, de que não é possível, tá? A concessão de habeas corpus. A legitimidade para a impetração de habeas corpus é universal, certo? Abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não possuem capacidade civil plena, certo? Veja que ele está falando da impetração de habeas corpus. Então, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode. Como também pessoas que não possuem capacidade civil plena. A pessoa que não possui capacidade civil plena são os menores de idade.
são os menores de idade, tá? Então o menor de idade ele pode espera aí, pessoal. O menor de idade ele pode impetrar habeas corpus? Pode. Pode. Não diz na Constituição que somente pessoas com capacidade civil plena poderá impetrar habeas corpus. Não. Não tem. Então, nesse caso aqui, pessoas que não possuem capacidade civil plena, ou seja, os menores de idade, poderão sim impetrar aí habeas corpus, tá? Então a questãozinha está correta, beleza? Vamos dar continuidade. Então veja aqui, ó, algumas características do habeas corpus. Algumas características do habeas corpus. Tem caráter preventivo ou repressivo, certíssimo. A sua finalidade, proteger a liberdade de locomoção, certo? Os legitimados ativos, qualquer pessoa física ou jurídica, beleza? Nacional ou estrangeiro, beleza? Veja, aqui é o quem pode impetrar, tá? Aqui é quem pode impetrar. Só pode ser impetrado a favor da pessoa natural, jamais de pessoa jurídica. Perfeito, pessoal. Empresa não necessita de ter liberdade, não. Liberdade de locomoção para uma empresa? Não, isso não existe, isso é sem lógica, tá? E quem são os legitimados passivos? A autoridade pública e pessoa privada, tá? Natureza penal. Isenção de custas é gratuito, né? Então aqui é isento de custas. Medida liminar é possível com pressupostos fumus boni juris e periculum in mora. Perfeito, meu latim, né? O latim aqui está perfeito. Observação: penas de multa, suspensão de direitos políticos, bem como disciplinares, não resultam em cerceamento da liberdade de locomoção. Por isso, não cabe habeas corpus, pessoal. Habeas corpus, ele só está relacionado à liberdade de locomoção. Então, o cidadão perdeu a sua liberdade de locomoção, então, consequentemente, ele terá aí a garantia, né, constitucional do habeas corpus, beleza? Caso contrário, não. Então veja aí, penas de multa, suspensão dos direitos políticos, bem como disciplinares, não resultam em cerceamento da liberdade de locomoção, tá? Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Não amparado por habeas corpus, tá? Mandado de segurança. E também que não está amparado pelo habeas data, tá? Quando o responsável pela ilegalidade e o abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então, bem tranquilo aqui também a questão do mandado de segurança, certo, pessoal? O mandado de segurança é ação judicial de rito sumário especial própria para proteger direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica não protegido por habeas corpus ou habeas data, que tenha sido violado por ato de autoridade ou de agente de pessoa privada no exercício da atribuição do poder público. A gente repetiu o que a gente acabou de ler, né? Então vamos lá. O mandado de segurança é uma ação judicial que tem aí como característica proteger o direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica não protegido por habeas data ou por habeas corpus. Enfim, esse é o mandado de segurança, tá? Então veja aqui as características do mandado de segurança. Tem um caráter preventivo e repressivo? Sim, tem, tá? Sua finalidade, proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem por habeas data. Entra aí o mandado de segurança, tá? Quem são legitimados ativos? Todas as pessoas físicas ou jurídicas. As universalidades reconhecidas por lei como detentores de capacidade processual, alguns órgãos públicos e o MP, tá? São os legitimados ativos. E os passivos? Poder público, ou seja, quem recebe, né?
Quem sofre é o poder público e os particulares no exercício da função pública. A sua natureza, ela é civil, diferente do habeas corpus, que é a natureza penal. E ela é isenta de custos? Não. Aqui você vai ter que pagar, né? Nada de graça, beleza? Dê um print, ou caso queiram, que aí é o que eu recomendo, que vocês copiem as características do mandado de segurança, tá? E aí vem aqui duas informações importantes, que são duas informações aí que vem do STF, tá? A primeira é, segundo a súmula número 625 do STF, há uma controvérsia sobre matéria de direito. A controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança, tá? Então essa informaçãozinha aqui aí, anotem, certo? E a segunda é, o STF considera constitucional lei que estipule prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. O prazo decadencial é de 120 dias. O que é prazo decadencial? É um prazo decadente, né? É aquele prazo que ele vai se esgotando. Ele começa com 120, passou um mês 90, passou um mês 60, passou um mês 30, até se esgotar, tá? Prazo decadencial, beleza? Então o prazo decadencial do mandado de segurança é aí de 120 dias, tá? 120 dias, beleza? Anota essa informação que pode cair na sua prova. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, e aí vem aqui, partido político com representação no Congresso Nacional. Isso aqui, ó, é importantíssimo, tá? Banca costuma cobrar isso aqui, ó. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, não é qualquer partido político, beleza? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e sem funcionamento, e em funcionamento. Pessoal, eu peço desculpa por causa do cansaço mesmo, viu? Mas vamos lá. Vamos pra guerra. E funcionamento há pelo menos um ano. Aqui, ó, a informação aqui topada é essa aí. Ela tem que estar em funcionamento pelo período de pelo menos um ano, tá? E o que é que tem que ter? O que é que tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano? Associações, tá? As associações, ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano, beleza? O mandado de segurança coletivo serve para proteger direitos coletivos e individuais homogêneos contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade. Só quem pode impetrá-lo, ou seja, os legitimados ativos, são essas pessoas previstas nas alíneas A e B, partido político e a organização sindical, entidade de classe ou associação, tá? Destaca-se que a exigência de um ano de constituição e funcionamento da linha B se aplica apenas às associações, tá? Só as associações têm que ter pelo menos um ano aí de funcionamento, tá? Jamais as entidades sindicais e de classe, tá? Então as associações é que tem que ter aí pelo menos um ano de funcionamento. Vou até colocar o número 1 do lado de associações, tá? Um ano, beleza? E aí, características do mandado de segurança, tá? Então, o mandado de segurança, ele possui caráter preventivo e repressivo? Sim. Sua finalidade: proteger direitos líquidos e certos coletivos ou individuais homogêneos, não amparados por habeas corpus ou habeas data, tá? Quem são legitimados ativos? O partido político, com representação do Congresso Nacional, essa é a primeira informação. Organização sindical e entidade de classe, essa é a segunda hipótese. E, por fim, a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza?
Quem são os legitimados passivos? A autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A natureza também é natureza civil. Isento de custas negativo, ou seja, o cara aqui tem que pagar caso queira alguma coisa. Medida liminar é possível com pressupostos, e aí eu não vou falar mais latim porque eu não vou pagar mico, tá? E as observações é aqui a substituição processual, tá? Pessoal, deem print ou, né, é o que eu recomendo que vocês anotem, copiem essas informações no caderno de vocês, beleza? Agora vamos para as 3 questões aqui, ó. O mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato dispensa a autorização prévia de sindicalizados. Sindicalizados. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos lá. Bom, primeiro, o mandado de segurança coletiva impetrado por sindicato dispensa autorização prévia de sindicalizados? Sim. Sim. Perfeito. Tá? Não há necessidade de autorização expressa dos sindicalizados para que o sindicato impetre mandado de segurança coletivo, tá? Então não precisa de uma autorização prévia, não precisa de autorização prévia, por isso que aqui dispensa autorização prévia de sindicalizados. Não precisa de uma autorização prévia para que o mandado de segurança coletivo seja impetrado pelo sindicato, tá? Então a questãozinha está correta. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há pelo menos 6 meses não possui, por essa razão, legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletiva em defesa de interesses de seus membros. E aí, pessoal? Duas situações aqui está errada, certo? A primeira é, entidade de classe, ela não precisa estar em funcionamento por pelo menos 6 meses, tá? Esse é o primeiro erro, beleza? Segundo erro as associações, aqui ele não está falando de associações, né? As associações é que tem que ter funcionamento aí de pelo menos 1 ano. Associações em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá? 1 ano, beleza? As associações, entidade de classe não, tá? Por isso, questãozinha incorreta. Ficou horrível aqui meu X, mas está correto, ou está incorreta a questão, tá? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quaisquer partidos políticos e pelas organizações sindicais, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a questão é errada, né? Tá errado porque, assim, a primeira informação, o partido político, ele tem que ter representação sindical. Então não é quaisquer partidos políticos, tem que ser aqueles partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional, tá? Então no caso a questãozinha está incorreta, beleza? Aqui aí, associações legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos 1 ano. Até aqui tá certo, mas quando ele fala aqui que é quaisquer partidos políticos, a questão ela se torna inválida, beleza? Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então vamos ver agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mandado de injunção, beleza? Então o mandado de injunção foi disciplinado pela Lei nº 13.300 de 2016. É um remédio constitucional, como a gente já falou várias vezes, né? Disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então isso visa garantir a Constituição, que a Constituição não se tornará
letra morta, evitando a omissão do legislador infraconstitucional, tá? Então, o mandado de injunção é considerado como um remédio constitucional que visa, né, aí regulamentar, né, regulamentar aí falta de norma, né? Quando não há uma norma regulamentada, ou regulamentadora, né, o mandado de injunção ele vem aí para corrigir ou de uma melhor forma para evitar aí a omissão do legislador infraconstitucional, tá? E aí as características de um mandado de injunção, a finalidade aí, suprir falta de norma regulamentadora, tá? Quem são os legitimados ativos? Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Os passivos é a autoridade que se omitiu quanto à proposição da lei. A natureza ela é civil, ou civil, né? Isenção de custas não é isento de custas, né? E também não tem caráter de medida liminar, certo? As observações: pressuposto para cabimento, falta de regulamentação de norma constitucional programática propriamente dita, ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva, tá? Nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania, cidadania e, por fim, o decurso de prazo razoável para a elaboração da norma regulamentadora, tá? E aqui, por fim, falar sobre o habeas data, né? Então, conceder-se a habeas data para assegurar o reconhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e também para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo, tá? Então, o habeas data é remédio constitucional, aí que a gente já sabe, né? De natureza civil e rito sumário, possuindo duas finalidades principais. Quais seriam as finalidades? Garantir o acesso à informação relativos à pessoa do impetrante e a retificação de dados, tá? Então essa é uma finalidade de habeas data que muita gente esquece durante as provas, né? Mas se vocês seguirem os nossos resumos, né, que a gente colocar aí no quadro, vocês conseguem matar aí fácil qualquer questão aí referente aos remédios constitucionais, tá? O habeas data ele também pode ser usado para retificar, ou seja, corrigir dados do impetrante, né, constantes aí de bancos de dados de caráter público. O habeas data poderá ser ajuizado por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Trata-se de ação personalíssima que não poderá ser usada para garantir acesso à informação de terceiros, tá? Então, o habeas data é algo muito particular, é algo muito pessoal, tá? Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil previu a existência de habeas data. Esse instrumento pode ser utilizado para retificar dados. E aí, pessoal? Habeas data, retificar dados. Certo, né? A gente acabou de falar sobre o habeas data. E ele, de fato, é um instrumento aí utilizado tanto para retificar dados, como também para garantir o acesso à informação relativas à pessoa do impetrante, tá? Então, se a pessoa quer ler algumas informações sobre a sua vida, né, sobre os seus dados cadastrais, e aí quando ele não tem essas informações, ele pode ingressar aí com o habeas data, beleza? Próxima questão. Segundo o regime jurídico das ações constitucionais, é correto afirmar que permite que se utilize o habeas data para obtenção de vista de processos administrativos. E aí? A gente acabou de ver, pessoal, as duas características, né, que o habeas data oferece. Então, a obtenção de vista de processo administrativo pode ser garantida mediante mandado de segurança e não de habeas data, tá? Então, o habeas data será concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Então, o habeas data serve somente para isso. Nesse caso aqui,
né, para você obter vistas de processos administrativos, não seria aí o mandado, ou não seria o habeas data, seria o mandado de segurança, tá? E aí as informações, o resuminho do habeas data, a sua finalidade é proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa do impetrante constante de registros ou banco de dados. Veja que aqui aí, é a pessoa, é personalíssimo, tá? Aí, aqui é informação personalíssimo, beleza? Então, quem são os legitimados? Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro. E os legitimados passivos, as entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenham registros ou banco de dados, ou ainda pessoas jurídicas de direito privado detentoras de banco de dados de caráter público. A natureza, novamente, natureza civil, é isento de custas, tá? Junto com o habeas corpus, o habeas data também tem a isenção aí de custas, né? É de medida liminar? Não tem medida liminar. E aqui as observações, né? Destina-se a garantir o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante. Então, garantir o acesso a informações à pessoa do impetrante, tá? Ou seja, do requerente, solicitante, jamais para garantir acesso à informação de terceiros, jamais para garantir acesso à informação de terceiros, tá? Só pode ser impetrado diante da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Sua impetração não se sujeita a decadência ou prescrição, pessoal? Essa aula número 12 a gente falou só dos remédios constitucionais, tá? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, tá? Então a gente falou sobre os remédios constitucionais. O que é que eu sugiro que vocês façam? Tá vendo isso aqui, ó, esse quadrinho aqui com essas características, né? Com esse resumo, peguem no seu caderno e façam essas anotações, certo? Qual é a finalidade do habeas data? Qual é a finalidade do habeas corpus, tá? Quem são os legitimados ativos? Qual é a natureza? É isento de custa? Não é isento de custa, tá? Então façam essas anotações porque é de extrema importância que vocês, quando forem fazer a prova de vocês, caso caia alguma questão de remédios constitucionais, vocês não se passem, né? Vocês não tenham ali dificuldade para responder, certo? De início é meio enjoadinho, mas se vocês colocarem no caderno de vocês as características de cada remédio constitucional, fica fácil, tá? Fica bastante fácil, beleza? Pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de número 12, certo? Peço que vocês nos deem essa moral e se inscrevam no nosso canal, tá? Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem o nosso material, beleza? Isso ajuda muito, pessoal, no nosso engajamento. O YouTube entende, quando vocês se inscrevem no canal e deixam o like de vocês, o YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante e acaba aí recomendando para os outros usuários, tá? Então peço aí que vocês nos dêem essa moral, beleza? E que vocês fiquem todos com Deus, que vocês continuem estudando, continuem aí nessa pegada de estudos diário, certo? E mais uma vez, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal, beleza? Então fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!